Fala aí galera, bem-vindos ao Rinerd, canal do colecionador. Eu tô aqui pra mostrar minha build do Eldritch Horda Zumbi. Eu já tenho, acho que várias builds aqui, mas eu falei no último vídeo que eu topei com a build, que eu tinha uma build diferente que eu achei que ficaria melhor. E eu fui testar essa build no torneio em si, por causa de erro meu, algumas jogadas erradas que eu fiz, eu não tive um resultado muito bom. Porém, eu achei o deck muito bom. Eu acho que só o último game que eu tive uma mão ruim. Porém, com a mão ruim veio pelo menos uma carta que deu pra consertar a mão. Obviamente, eu dependi do oponente não ter uma resposta, mas tipo assim, eu consegui jogar todos os jogos. Não fiquei com aquela mão brincada que você não faz absolutamente nada. Então, eu achei que o deck se comportou muito bem com as Food Gates, né? Deck de controle. Vou mostrar aí pra vocês. Espero que vocês curtam também. Vamos lá, primeiro vou mostrar a parte de Horda Zumbi. Ó, mundo Zumbi, uma Banshee para buscar o mundo Zumbi, uma plantinha, porque dependendo da jogada que eu fizer, eu posso buscar o Balerdroth ou o próprio Eldritch. Daí um Balerdroth e três mundo zumbi, e três Unizumbi. Para poder jogar a Banshee pro cemitério, ou a plantinha, ou o Balerdroth, ou o próprio Eldritch. Numa das jogadas eu joguei o próprio Eldritch. É uma pequena enguinezinha só de Horda Zumbi para tentar botar o Balerdroth combando, quer dizer, negando, e botar o mundo zumbi para acabar atrapalhando alguns decks. Porém, os decks que eu enfrentei não fizeram diferença para isso. Então, dessa vez quase eu não usei a enguine de Horda Zumbi. Da enguine de Eldritch eu usei uma da Counter Trap, duas da Waqueiro, três da Conquistador, três da Sanguíneo, uma da Destino Branco, uma da Despertar Negro e dois Lords. Eu vejo que a maioria das builds não gostam de usar essas duas cartas. E teve um game que exatamente essas duas cartas vieram na minha mão, sem o Eldritch, sem a Despertar e sem a Sanguíneo, e eu ainda fui segundo. Isso foi muito ruim, porém a minha draw foi a Sanguíneo na hora. Eu não pude fazer muita coisa, eu acabei perdendo o jogo. Mas com essas três cartas aqui, mesmo eu só podendo passar, é, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse usado a Sanguíneo tardiamente, eu teria conseguido fazer mais coisas, porque eu usei ela tarde, eu não pude usar essa, e o meu oponente destruiu essa. Então, meio que me ferrou muito. Mas se eu tivesse usado a Sanguíneo na stand-by do oponente, na draw phase, o jogo poderia ter sido diferente, porque daí nesse jogo eu perdi. Mas mesmo com dois bricks na mão, se eu não tivesse feito a jogada errada, né, esperado muito tempo, quer dizer que eu poderia ter ainda vencido. Então, tipo, por isso eu achei que o deck se comportou muito bem, que as outras cartas foram cartas boas. De draw, eu botei uma despedida final. Por que ela? Porque eu só tô dando a normal do Unizombi e não tô fazendo combo de zumbi para botar um monte de bicho. Praticamente era só normal, e como eu tava usando duas extravagâncias, eu preferiria três extravagâncias, obviamente, mas eu não tenho a terceira, então botei essa. De repente eu até usaria três extravagâncias e uma dessa. Mas o que acontece? Eu não preciso da special e tal, mas eu não estou usando quase o extra deck nessa build, é um controle mais pesado. Então, essa carta aqui seria boa. Eu não consegui acessar a extravagância nenhuma vez, e essa daqui só uma, mas na vez que eu dei ela, que eu setei a mão toda, ficou muito legal. O oponente era Hero e deu aquele Hero que destrói todas as setadas, no meu turno ainda, então foi muito ruim. Mas é uma carta muito boa, teria ajudado bastante. De Hand Trap eu só usei 3 impermanências e não senti falta das outras. Obviamente, contra Hero poderia ter tido draw e tal, mas 3 impermanências foi o suficiente. Se eu tivesse feito as jogadas certas, poderia ter sido um resultado diferente contra o Hero. Foi a minha maior dificuldade no torneio. Daí eu usei 3 compulsório, 2 prisão do dragão de gelo, 2 punição, só um anti-spell, porque ela também me bloqueia em relação aos potes e em relação às magias e tudo. Tem algumas, então ela não é tão boa, mas aqui seria mais para
travar o oponente nas draws que eu desse e tal. Uma Imperial Ordem, porque isso não me impediria algumas coisas, tipo, eu poderia botar o mundo zumbi e o Balerdroth ficaria voltando, apesar de tudo não ser mais zumbi, mas o Balerdroth seria um corpo no campo, esse tipo de coisa. Não é o ideal, mas dependendo como o deck é muito mais trap, é uma carta boa, mas eu não acessei. Limitar a invocação, eu usaria 3, mas eu só tenho 2 também. É uma carta excelente, me deu uma ou 2 vitórias, se eu não me engano. Então, tipo, ela é uma carta muito forte. 2 strike e 3 julgamento. São main deck, eu acho que é tipo, é um Horda Zumbi Trap, né? Com bastante trap para fazer um controle bem pesado. Eu gostei bastante dessa versão. De extra, apesar de eu quase não ter usado o extra, como eu falei, um Link Aranha para as traps de Eldritch, 2 Sucker, 2 porque se eu banir uma com a extravagância eu tenho outra, um Vendorro que eu quase não uso, um Barricada, um bloqueadorzinho para proteger o mundo zumbi, só isso basicamente, só para buscar o mundo zumbi caso alguém já destrua ele. O combo que Nightmare, né? Uma Fênix e um Unicórnio, não uso Cérbero. Um Soldado do Lustro Negro, eu sempre uso ele porque é fácil de fazer nesse deck, apesar de eu não ter usado. 2 Link 4, que é a Mayakashi e o Desacorrentado. Eu consigo fazer mais eles quando eu tô com o mundo zumbi e usava a Crackdown. Mas ultimamente eu não tenho usado Crackdown, então praticamente eu não faço. Estão aqui só para ser banidos pela extravagância. Um Ômega, que é um dos alvos da punição, que eu posso jogar o Ômega e tirar uma coisa do cemitério do oponente, ou reciclar uma coisa minha que eu queira, até uma punição em si. Uma Enitis, ela é muito forte com a punição, eu acabo destruindo uma carta do oponente, depois mais uma, então é excelente. Um Constelar, porque dá um controle de campo, se eu vier meio que só com as traps e tal. Cadê? Vou mostrar na ordem errada, né? Um trilho para dar 2000 de burn. E esse daqui para descer sobre o trilho, se não for banido com a extravagância. Né? Nesse torneio eu acabei não usando extravagância, porque não veio na mão, infelizmente, foi azar. Então, tipo, eu poderia ter usado qualquer coisa, mas eu quase não uso extra deck nessa versão mais trap. De side, eu usei 3 Kaiju. O ideal seria ser o Gameciel, né? Mas como eu não tenho, acabei não ficando com os Gameciel, vendi tudo no site e tal. O que eu uso no Patrol acabei pegando, né? Que é um de cada tributo. 3 Alpha, eu acho ele insano. Infelizmente, os sites que eu botei ele não veio, mas ele é muito insano, porque se você for contra um deck que tem muito bicho e vier 2 dele na mão, você desce os 2, volta os 2 pra mão, tira 2 cartas do oponente, ou o oponente vai gastar negate, depois você bate, são 2 bichos de 3000. Se vier um só já é bom, se vier 2 é bom também. Então eu acho ele uma carta insana. O Pancatrops, né, que todo mundo conhece, insano, destrói carta e tal. Se eu boto, quando às vezes eu faço o site dos 4 logo. Porque para tentar vir na mão, se vier tipo 1 ou 2 dele, o Pancatrops pra mim é excelente, é demais, sendo que infelizmente eu não dei sorte. Uma Twin Twister e uma Pena. Só botei essas duas para destruição de Foodgate, não achei muito necessário. Acho que eu sou um dos poucos que joga muito de controle lá nos torneios, então não tem aquela necessidade. Eu ainda uso Solen e tal, então tranquilo. 3 de validade que eu acabei não colocando. Botei de side se eu enfrentasse algum deck com tipos diferentes já de main deck, porque como eu só uso um mundo zumbi, às vezes eu não acesso tão rápido. Mas lá tava todo mundo muito com Cyberse, guerreiro e tal, então preferi não colocar. 3 Vilmet, que eu cheguei até a usar uma vez lá no torneio. Carta insana, né? Bane tudo, carta muito boa. E esse é o meu side. O deck, eu achei que o deck se comportou muito, muito bem no torneio. Eu que dei mole, né? Fiz jogadas erradas, vou estar treinando um pouquinho mais para não fazer. E consegui topar melhor aí. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido o deck. Valeu, obrigado.